Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Pesquisa realizada pelo SPC indica que 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. Entre os motivos estão falta de conhecimento, falta de disciplina ou porque não conseguem gerir ou organizar a própria casa nem as finanças. Mas será que a organização da casa tem a ver com a organização das finanças? Bem, primeiramente é preciso entender que existe a profissão chamada personal organizer, que nada mais é que um profissional da organização. Nessa lógica, existem 7 princípios a serem aplicados para seguir uma organização, que pode ser em tudo, inclusive na organização financeira. E 2 mulheres de Brasília decidiram lançar um livro para ajudar outras mulheres a terem autonomia, principalmente aprendendo a gerir o próprio dinheiro. E é com elas que a gente conversa agora com a Rosália Ribas, que é profissional de organização e produtividade, e a Beth Quileto, que é educadora financeira. Meninas, que prazer recebê-las aqui. Muito obrigada, primeiramente, viu? Muito legal tê-las aqui no Band Entrevista. Obrigada pela oportunidade, Renata. Obrigado pelo convite. Bacana. Olha só, primeiramente eu queria saber, Rosália, você que é personal organizer, né? E a Beth é educadora financeira, então juntaram aí as 2 profissionais para ajudar outras mulheres. Queria saber o seguinte, primeiramente, quais são os 7 princípios da organização, Rosália? Então, os 7 princípios são planejamento, né? Categorização, limpeza, identificação, o descarte, manutenção e revisão. Isso. E isso você pode aplicar em tudo. Isso. Essa lógica você consegue aplicar em tudo. A gente aplica em qualquer área, né? Então, tendo os princípios, você vai aplicando dentro da sua residência ou na educação financeira. Então, nós vimos que esse assunto seria muito pertinente se a gente unisse a área da organização com a área financeira. Porque a gente percebeu a necessidade, né, das pessoas, né, como tem uma desorganização, mas esses princípios, né, que está escrito lá no nosso livro, identificando cada um, que ajuda as pessoas na organização, tanto da casa quanto da organização financeira. Ô Beth, e você que é uma educadora financeira? No Brasil, a gente tem aí esse dado, né? Que 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. Aqui no DF, se eu não me engano, a gente tem um dado aí que mais de 60% das pessoas estão endividadas, muita gente endividada. Então, assim, é um desafio muito grande, né? A educação financeira, eu avalio que deveria ser ensinada na infância, né? Para as crianças mesmo, porque a gente não sabe gerir o próprio dinheiro. Incrível isso. Hoje, assim, já está em mais de 70%, até por conta desse processo pandemia, todo que nós passamos. E hoje o próprio BNC já coloca isso dentro das escolas. E foi visando isso que nós pegamos a educação, os princípios da organização e juntamos com a educação financeira, porque nós entendemos que eles se complementam. Sim. Então, quem consegue organizar uma residência, é só aplicar o princípio nas suas finanças. Isso é muito legal, porque as mulheres elas têm esse dom. E é um pensamento um pouco machista, isso que eu acho que a gente tem que mudar, né? Porque assim, a mulher tem que arrumar a casa, isso vem mudando, sim, né? Porque obviamente que a arrumação da casa hoje em dia com o homem e com a mulher trabalhando é uma tarefa de todo mundo, não é uma tarefa mais da mulher, mas enfim, historicamente, né? Isso é cabido à mulher, então tendo essa lógica, bem, se nós sabemos, se nós aprendemos a organizar a casa, por que a gente não sabe gerir o nosso dinheiro? E a gente sabe gerir o nosso dinheiro, não é? Essa é o grande pulo do gato, essa é a grande questão, né? E o interessante, que a Rosália fala muito, quando você, entre arrumar e organizar, existe uma diferença. Então, quando você organiza uma residência, um ambiente, você mexe com comportamento, porque é doído. Você muda, a gente não, elas, né? Eu digo gente porque eu já estou envolvida nesse processo. A gente acaba trocando. Uma se envolveu aí com o universo da outra. Aprendo com ela, tem uma coisa no livro que a gente fala do controle remoto, e depois ela chegou lá em casa assim, uai,
Pois é, né? Não adianta escrever um livro e não praticar. Então, é o que do controle remoto? Agora vai ter que fazer um parêntese aí. É o que do controle remoto? É a história que a gente fala o seguinte, né, na organização, que eu vou falar da parte dela, minha visão da organização, né? Que, na verdade, o personal organizer, ele não muda o comportamento, a rotina da casa. Ele observa a rotina e aplica a organização para que essa rotina fique fluida, fique leve. E isso acontece na nossa organização financeira também. Então, tem um exemplo no livro, não vou contar o exemplo. Dá um spoiler, vai ter que dar um spoiler, tô brincando, fica à vontade. Que a gente fala justamente isso, né? Que tem que olhar o movimento, onde que fica o controle? Então, meu controle estava lá na estante, bem longe. Então, toda vez que meu filho levanta do sofá, ele deixava o controle aqui, aí a gente, olhando aquilo, eu falei, não, o controle tem que estar do lado da gente. E aí, assim, eu fiz essa mudança, como ela também fez algumas mudanças em relação às finanças. Por isso que a gente entendeu que essa coisa ela tem toda uma relação. Interessante isso, que o princípio é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, só tanto para casa quanto para a área financeira. E só que tem essa mudança do comportamento. E a gente vem falando isso tudo no livro. Passo a passo, a gente dá exemplo no livro sobre... começa com o planejamento. Então, como você faz o planejamento de uma casa, para fazer uma organização de um ambiente numa casa. E como é que é, Rosália, assim, pensando na organização de uma casa? O que você tem que pensar primeiramente, assim, para organizar? Eu tenho que pensar no planejamento dessa casa, né? Como que é a rotina desse cliente, né? Como que é o dia a dia dele, né? Aí, dentro do planejamento, eu vou aplicando todos os princípios, né? Eu vou identificando como é que é a rotina, qual é a profissão, quais são as atividades, né, que ele exerce. Eu acho que a gente tem muita dificuldade com armário, né, de roupa. Como é que você pensa assim na organização de um armário? Planejamento. As peças que você usa mais, é assim, isso, geralmente? E tudo vai ser... Pode falar. Tem o apego, né? Eu vou levar lá para as finanças um pouco, né? Aquela exagero... existe a questão da... A gente compra muita roupa, né? Sim. Eu já tive uma cliente que ela se achou com 2 camisas iguais, exatamente da mesma marca, da mesma cor. E não porque se deu ela conta. não lembrava que já tinha comprado. Aí ela disse assim, agora eu uso as 2 também, só de uma. Entendeu? Por quê? E isso acontece quando vai fazer a organização... O personal organizer, ele descobre, identifica os excessos. Vamos tirar tudo. Primeiro tem que tirar tudo, né? Vamos tirar tudo, ver o que você usa, ver o que você não usa. E nas faz finanças, essa triagem, né? E nas finanças acontece a mesma coisa, só que esse processo, ele é desafiador, vamos dizer assim. Eu não quero usar a palavra dolorida, mas ele é desafiador para você olhar ali e, por exemplo, no descarte, da mesma forma... como você tem que descartar algumas coisas quando você está organizando, tem coisa que a gente tem apego, às vezes... Tipo, você tem 10 anos e você não usa uma calça jeans. Isso, vou emagrecer ou vou... Um dia eu vou emagrecer e volto a usar. Aí esse dia nunca chega e está acumulando ali coisas. E aí nas finanças também tem... Ocupando espaço, né? Ocupando espaço. Nas finanças também tem o descarte. E muitas vezes a pessoa olha para as finanças e olha e diz assim, não tem nada para descartar aqui. Por quê? Porque ela ainda está muito apegada a determinados gastos, a determinados comportamentos. E aí a gente tem que trabalhar todo um emocional para que isso aconteça. Eu quero entender melhor como é que é esse descarte na finança. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a Rosália Ribas, que é profissional de organização e produtividade, e a Beth Quileto, que é educadora financeira. Nosso tema é como ajudar mulheres a gerir as próprias finanças. E é muito interessante isso porque existe um tabu, né, meninas, de que as mulheres não conseguem gerir as próprias finanças, de que não têm habilidades para isso. Enfim, eu acho que tem até um pouco de machismo também por trás disso, de que os homens conseguem, de que os homens podem. E é balela isso, porque, caramba, a gente consegue tanta coisa, né? E é claro que a gente consegue gerir as próprias finanças. É uma questão de educação mesmo, de orientação, e é isso que vocês estão fazendo. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, de orientar esse público
que precisa mesmo dessa orientação, juntando essa coisa, né, da organização, talvez a organização de casa, o personal organizer. Como é que surgiu a ideia do livro? Então, surgiu a gente participando de vários eventos, né? Nos conhecemos e eu percebi, né, que esse assunto casaria com a educação financeira pela necessidade das pessoas. Né? Então, os princípios caberia perfeitamente dentro da área financeira. Então, foi aí que nós nos encontramos, nos conhecemos e nasceu o livro. Né? Começamos a escrever o livro. E ele agora nasceu. Lembrando para quem está em casa, o livro ainda não foi lançado. A previsão é que seja lançado no final de março, começo de abril. Quem quiser encontra o livro aonde? No Instagram, no canal Encontro Personal Organizer. E a gente está colocando todas as informações lá, inclusive... Nós estamos com a pré-venda do livro com desconto de 30%. É só entrar na bio que tem todas as informações lá. Bacana. Uma leitura super fácil, né? Fácil. Assim, dinâmica e fácil. Beth, você estava falando aí sobre essa questão, a gente estava fazendo um paralelo, né? Eu entrei aqui a questão do guarda-roupa e tal, que tem várias coisas. Às vezes a gente coloca roupas, a gente tem peças de roupas ali, que a gente, não, um dia eu vou usar, deixa ali, que um dia eu vou usar, e às vezes passa meses, passa anos, e você tem um apego e não descarta. E é a mesma lógica com o dinheiro que você estava falando. O que seria descartar ali alguma coisa das finanças? Aí, por exemplo, muitas pessoas, elas, recentemente até, é um exemplo muito recente de um cliente. Você, às vezes, está num aplicativo de celular, assina ali alguma coisa, não sabe nem que assinou, não olha cartão. Sim, verdade. Aí, quando a gente vai conferir, porque na hora de você fazer um trabalho, você confere tudo. Você vê, o que é isso? Aí a pessoa fala assim, nem sabia que isso estava acontecendo. Então, aí você começa a olhar, você põe uma lupa nas suas despesas e começa a entender o que você está descartando, né? Quem não paga academia, conta se você não conhece alguém que paga academia e não vai. E o pior, tem vergonha de ir lá cancelar e fica, não, amanhã eu vou. Aí paga 12 meses, não vai. Sim. Como se aquele pagamento fosse... ficar fortinho, emagrecer, pegar resistência. Então, a gente começa a olhar para isso de uma forma bem leve, né? E também ela empolga, né? Em adquirir peças, né? Para você fazer. E tem o comprar por... Assim, na semana... A gente passou pela Semana do Consumidor e a gente fez exatamente uma reportagem sobre isso, né? Aquela coisa de comprar por impulso ou por compulsão, né? Tem a compra de que... para satisfazer, às vezes, alguma coisa, né? Enfim, a psicanálise e a psicologia explica muito bem isso, né? Você acha que comprando aquilo vai te trazer alguma satisfação, às vezes até traz uma satisfação momentânea, mas depois quando você vai pagar a conta... Aí vem um choro, né? Então, tudo isso você tem que pensar, isso é interessante. Né? E quando a gente fala de descarte, entra junto muito com a questão da organização, que é na hora que você organiza, você vai ver várias coisas que você não precisa usar ou você não usa mais. Então, o que você faz com o descarte? Você pode vender. Reverter em dinheiro. Você pode... doar, porque às vezes é um livro e que você pode dar de presente. Então, a gente... Reformar, né? Transformar. Você começa a gerar... Pegando esse raciocínio, você pensa, uma casa clean é tão legal, né? Um guarda-roupa, tudo clean é bacana, assim. E pegando essa lógica das finanças também, né? Esses dias eu fiz uma assinatura de uma coisa infantil, um canal infantil. Aí terminou que meu filho não estava mais assistindo e tal. E às vezes você tem dificuldade para encontrar o caminho para você desativar a assinatura. Porque óbvio que eles vão complicar a sua vida. Não vai ser a mesma facilidade de você assinar. E aí você tem que ir, mas é importante você ir. Aí eu passei uns 2 ou 3 meses para cancelar a assinatura, porque era difícil mesmo o caminho. Exatamente. Mas enfim, é uma coisa que você tem que fazer. Você não está usando. Não importa se seja
20 ou 30 reais. Você não está usando, né? Exatamente. A gente coloca no livro essa questão também de, às vezes, a pessoa vai fazer um pacote porque ela precisa de internet, a operadora oferece um monte de coisa porque vai ser mais barato. Mas você não vai usar. E você não vai usar, você trabalha o dia inteiro, estuda. Então, às vezes, você pegar um streaming, né? E assinar para ver o filme que você quer na hora que você está disponível, naquele período da tua vida, de repente é mais vantajoso. Então, nós temos que repensar comportamentos que nós temos. E mulher, né? Se a gente vai para o público feminino, principalmente porque as personagens organais, a grande maioria são mulheres. Já 93%, né, do nosso grupo um público feminino. E né? a gente é muito emocional, né? Sim. Então, assim, a questão do apego, ele é... É verdade, tem isso, né? Ele é forte. Bacana. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a Rosália Ribas, que é profissional de organização e produtividade, e a Beth Quileto, que é educadora financeira. Nosso tema é como ajudar mulheres a gerir as próprias finanças. Beth, certa vez eu ouvi de um educador financeiro, não me recordo se era exatamente essa profissão dele, que assim, mais importante de saber quanto você ganha é quanto você gasta. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem muitas pessoas que ganham pouco, mas elas são tão organizadas que elas conseguem construir casas, reformar casa e ter uma vida confortável. Equilibrada. E tem gente que ganha muito e gasta muito e de repente está toda endividada, né? Na verdade, quanto mais se ganha, mais se gasta e se perde o controle. E assim, aquela coisa de você colocar no papel todos os gastos e tal, isso é importante mesmo? É importante, principalmente para você começar e você acompanhar. Depois que você pega o hábito, você já não precisa ficar naquela coisa todo dia. A planilha, né? Fazendo aquela planilha todo dia. Aí você tem que fazer todo dia, depois faz uma vez por semana, depois você vai para 15 dias e aí você consegue fazer uma vez por mês que você já tem o teu orçamento já mapeado, né? Mas é muito importante, mas é a parte mais difícil. E todas as pessoas que eu trabalho que conseguem fazer isso, elas dizem assim, nossa, eu pensei que a situação era pior. Que interessante. Porque elas têm medo de olhar. De olhar. Olhar a realidade. Assim, aproveitando a vinda de vocês aqui, mas assim, a sua vinda aqui, Beth, a gente falou no começo do programa exatamente isso, que 70%, né, das famílias estão endividadas. Assim, quando chega alguém endividada para você, qual a primeira dica, qual a primeira orientação que você dá para essa pessoa? Porque certamente muitas pessoas que estão nos acompanhando também passam por essa dificuldade. A primeira coisa que eu procuro fazer é acolher, porque assim, eu também já tive nesse processo de endividamento e eu sei o quanto que isso emocionalmente abala. Afeta tudo, né? E a gente tem muita vergonha, as pessoas muitas vezes não procuram ajuda por vergonha de serem julgadas. Sim. Então eu procuro acolher, entender qual é a realidade dela ali naquele momento, que aí a gente vai lá para o planejamento, lembra? Uhum. Então eu procuro entender qual é a realidade e aí a gente começa a conversar e aí vai fluindo, vai ficando leve, porque eu preciso entender. A sua situação é diferente da dela, que é diferente da minha. Então, cada um de nós temos uma realidade diferente. Então, o que de repente eu planejo para você ou te dou como sugestões não serve para ela. E aí a gente procura entrar nesse momento. E eu sem julgamento, né? Sem julgamento. Então, sem julgamento daquela situação, né? Sim. De acolhimento mesmo, né? E o planejamento. E sempre tem solução, né? Sempre, gente. Tanto na organização da casa, quanto na organização das finanças. E eu vejo que no final do livro vocês dão dicas, sobretudo para as pessoas que são autônomas, né? Que querem empreender e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, exatamente, né? Com a profissional, o que acontece? Quando ela conclui o curso de formação, ela tem a dificuldade, né? Eu me incluo, né? A dificuldade de a gente entender a pessoa física da pessoa jurídica, né? Porque é um negócio o nosso trabalho, né? Inclusive saiu a nossa... A regulamentação? A regulamentação não, o reconhecimento
da ocupação, né? Pela classificação brasileira de ocupações. Já é um passo importante, né? Então, agora mais do que nunca, né, a gente tem que observar isso como um negócio, né? Ter esse cuidado da pessoa física e da pessoa jurídica, né? E aí é onde a gente traz no livro justamente esse conceito, essa diferenciação, para que ela entenda que na hora que ela vai para o cliente, ela está ali representando ela como pessoa jurídica. É uma empresa que está indo para o cliente fazer um orçamento. Quando ela volta, que ela apresenta o orçamento e que ela vai na casa do cliente trabalhar, ela já é uma pessoa física, é a empregada da empresa. Então, ela precisa, e o livro vem todo ele trazendo como ela faz esse orçamento, para que no final do livro ela entenda como encaixar esse orçamento na pessoa jurídica e como identificar os custos dessa pessoa. Porque, por exemplo, as personal organizer, elas têm vários materiais que elas precisam para fazer o trabalho. Na hora que ela entende que essa profissional autônoma... Ela tem custos, né? Que ela tem custos e que isso tem que entrar no preço. Tem o conhecimento dela, mas também tem os custos. E ela é uma pessoa física que tem conta de colégio de menino para pagar, que tem conta de água, luz, aluguel. Então, isso tudo tem que entrar no preço dela. E a gente vem ensinando de uma forma bem simples. Existem várias formas, né? Mas a gente trouxe uma forma bem simples e leve para que ela possa conseguir ter mais segurança na hora de dar o valor, precificar para o cliente, de uma forma que ela fique confortável, né? E que isso seja leve, porque a grande maioria dos profissionais autônomos, e aí não é só as personagens autônomas, não é. Tem insegurança de dar o preço. E ali a gente mostra como ele faz isso, de uma forma bem simples. E assim, isso vale, como você disse, para várias profissões. Você se capacitou, é um conhecimento que você está levando para o seu cliente. Você se capacitou para isso, né? E você está levando ajuda que vai mudar a vida da pessoa. Vai transformar a vida da pessoa. É um investimento, né? Você faz um investimento, né? Nessa atividade, né? Nessa profissão. Exato. Então, muito bacana. Então, assim, lembrando que o livro ainda não está pronto, né? Mas em breve vai estar pronto. A previsão é que fique pronto no final de março, começo de abril. E aí, fala mais uma vez aí a rede social de vocês. Isso, nosso canal, né? Todas as informações estão lá no Encontro Personal Organize. Né? Inclusive, nós estamos fazendo lives, né? Mostrando o assunto na área, tanto na organização quanto na área financeira. E a semana que vem a gente vai fazer uma semana de lives sobre como trazer a prosperidade em 5 passos, justamente associando essa questão das finanças com algumas dicas de como organizar a casa, né? Já justamente para as pessoas poderem entrar em ação se quiserem, né? Bacana. E o livro, ele já foi para impressão, né? Então, assim, vai estar disponível nas livrarias virtuais, né? Como Amazon e outras, e com tanto livro físico quanto com livro digital. Maravilha, as pessoas já podem adquirir, com certeza, né? As pessoas já podem adquirir, né? Já podem fazer a compra. Já podem fazer a compra com desconto, né? 30% de desconto. 30%. Está lá no link da bio. Bacana, obrigada, parabéns pela ideia. Tudo que vier para empoderar as mulheres mesmo, né? Uma palavra que está sendo usada, mas é exatamente isso, né? Nós temos o poder, basta que a gente olhe para a gente. Você quer falar mais? Quero, só queria falar uma coisa assim bem interessante. O que nós fizemos de diferente nesse livro? Nós colocamos ele todo dirigido para a mulher. Porque o português, ele vem no masculino, né? Quando tem o gênero masculino e feminino, vai sempre no masculino. Nós fizemos questão, eu acho que é inédito o livro. Legal. Então, ele está todo... Não que os homens não possam ler, tá, galera? Claro, tem várias dicas para eles também. E a gente questão do público. O público, e a gente quis fazer diferente. Então, ele é todo para mulher. Você leitora, a sua cliente, a sua família. Empresária, casada. Então, ela está bem, assim... Eu acredito que vai ficar muito bacana. É válido. Obrigada pela participação de vocês e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A ideia foi muito legal mesmo. Obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se vacine, use máscara, se cuide. Até sábado que vem. Tchau, tchau.